nessa semana com a vida dele. Muito obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito, fez e ainda fará, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos e irmãs, na graça e na paz do Senhor, muito obrigado pelo convite aos pastores, ao conselho da igreja. Já estivemos pela manhã trazendo a palavra de Deus aqui na aula, da escola dominical, falando sobre o livro do Apocalipse. Agora à noite eu não vou falar sobre o Apocalipse, mas vou expor o 4º capítulo da primeira carta a Timóteo. Então vamos abrir a palavra de Deus em 1 Timóteo, capítulo 4, e vamos ler os versículos 6 até o 16. Muito embora eu vou concentrar a exposição apenas entre os versículos 6 a 10. Leiamos então 1 Timóteo, capítulo 4, a partir do verso 6 até o verso 16. Assim diz a palavra de Deus. Expondo estas coisas aos irmãos, você será um bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que você tem seguido. Mas rejeite as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercite-se pessoalmente na piedade, pois o exercício físico tem algum valor, mas a piedade tem valor para tudo, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de vir. Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação, pois é para esse fim que trabalhamos e nos esforçamos, porque temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos, especialmente dos que creem. Ordene estas coisas e ensine-as. Ninguém o despreze por você ser jovem. Pelo contrário, seja um exemplo para os fiéis, na palavra, na conduta, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública das Escrituras, à exortação, ao ensino. Não seja negligente para com o dom que você recebeu, o qual lhe foi dado mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medite essas coisas e dedique-se a elas, para que o seu progresso seja visto por todos. Cuide de você mesmo e da doutrina. Continue nesses deveres, porque fazendo assim, você salvará tanto a si mesmo como aos que o ouvem. Até aí a palavra de Deus. Certamente em reuniões de OMP, como essa, uma comemoração de 50 anos da mocidade, da juventude da igreja, essa passagem provavelmente é a mais exposta. E eu corro o risco nessa noite de chover no molhado, e expor mais uma vez aquilo que os irmãos certamente já ouviram tantas vezes. Ninguém o despreze por você ser jovem. É isso que Paulo está escrevendo para seu aprendiz, seu discípulo, Timóteo, que devia estar aí na casa dos, 25, 30 anos, quando Paulo já estava no final do seu ministério, se preparando para ser promovido para o reino celestial. Percebendo que precisava encorajar o seu discípulo, Timóteo, ele escreveu não apenas uma, mas 2 cartas. Ninguém teve um privilégio como esse, já pensou? No Novo Testamento? Uma pessoa que foi alvo, que recebeu 2 cartas pessoais do apóstolo Paulo, cartas inspiradas. Igrejas receberam pouca coisa perto disso, igrejas inteiras, E Timóteo, esse jovem pastor, recebeu 2 cartas apenas para ele, mas não apenas para ele, porque, em última instância, ele era para ser um padrão, o texto diz aí, Ele era para ser um padrão para todos os demais. Então, nós aprendemos com os ensinamentos que foram dados a ele, a também termos vidas assim, produtivas, vidas significativas. Não de pessoas que apenas vêm e passam por esse mundo como se nada tivesse acontecido, sem fazer nenhuma diferença. Todo cristão é chamado para ter uma vida significativa, uma vida que faz diferença. Não precisa fazer diferença mundialmente falando, mas tem que fazer diferença onde está, na esfera de ação que Deus reservou, que Deus separou para cada um de nós.
A parte mais conhecida e exposta desse texto, sem dúvida, é aí aquela que vem depois da declaração que Paulo faz, né? Ninguém o despreze por você ser jovem, pelo contrário, seja um exemplo dos fiéis, na palavra, na conduta, no amor, na fé, na pureza. E essas exortações, esses ensinamentos práticos aí que Paulo recomenda a Timóteo são, sem dúvida, daí para frente, os mais expostos. Então, e até por isso, eu decidi expor mais o que vem antes, ou seja, os versículos 6 até o 10, onde nós vemos o apóstolo Paulo falando para o jovem Timóteo que ele devia agir, de certa forma, como se ele fosse um competidor, um atleta. Talvez por ele ser jovem, justamente, no auge do vigor físico, Paulo parecia gostar bastante de 2 ou 3 metáforas que ele, percebemos, usa frequentemente nos seus escritos. A que ele mais usa é a metáfora da guerra, do combate. O cristão como soldado, com a sua armadura, enfrentando os inimigos, lutando pela fé, sem se intimidar. Alguns dizem que Paulo só podia usar mesmo essa metáfora porque passou metade da vida preso, né? Sempre vendo soldado em tudo que é lugar, então era o que ele mais conhecia. Mas lembre-se, né, que as prisões de Paulo não foram prisões porque ele fez alguma coisa errada, e sim porque ele foi um fiel ministro de Cristo, um fiel pregador do Evangelho diante de um mundo que não tolerava a pregação do Evangelho. Mas a segunda metáfora que Paulo mais gosta de usar, aparentemente, é a metáfora dos esportes. Também por ser algo muito comum no Império Greco-Romano, né? Romano, porém, de cultura grega, lá do primeiro século. Não sei se você sabe, mas em quase todas as cidades gregas e romanas, havia complexos esportivos, ginásios. É daí que vem a palavra ginásio, vem justamente daquela arena, daquele espaço público, onde havia vários equipamentos físicos para exercícios físicos. E as crianças, quando iam para as escolas, logo cedo, logo na tenra idade, elas tinham uma parte do seu ensinamento em salas de aula, para ensino teórico, mas uma boa parte também para exercícios físicos. Havia competições, as Olimpíadas, nós sabemos, é do mundo antigo, do mundo grego. E por isso também o apóstolo Paulo usa frequentemente essa metáfora dos esportes, dos exercícios físicos, das lutas, da maratona. Ele usa vários exemplos. Ele usa muitas vezes a ilustração da luta greco-romana, quando ele fala: a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados e potestades. O termo usado ali é luta no sentido de combate corporal, mano a mano, luta como as lutas que aconteciam nas competições individuais. Mas também ele fala de correr, de perseguir, de tentar vencer a grande maratona da vida cristã, para poder chegar lá no pódio, né? Isso ele fala em Filipenses 3, porque ele entendia que podia trazer boas ilustrações do esforço, da concentração, da dedicação, tanto dos lutadores, soldados lá no campo de batalha, quanto desses superatletas que perseguiam recompensas humanas, mas buscavam e se esforçavam por encontrar, por conseguir as melhores marcas. Paulo entendia que isso podia ser um bom exemplo para que cristãos pudessem entender o que eles devem, como eles devem se esforçar e se dedicar à vida cristã, ao ministério cristão, que ainda que sim, seja mais separado para alguns que se dedicam integralmente, os pastores, os missionários, os pregadores, como Timóteo, mas também se aplica a cada cristão individualmente, porque ainda que você não seja um ministro, um pastor em tempo integral, você é um ministro de Cristo de qualquer maneira e tem a responsabilidade de viver uma vida que o glorifique. Como um atleta precisa vencer, você também precisa vencer desse grande desafio que é a vida cristã. E notem que o apóstolo Paulo aqui dá 3
ele destaca 3 conselhos, assim, alguns ele manda Timóteo fazer, outros ele diz que Timóteo já está fazendo, e também cita o seu próprio exemplo. E essas 3 coisas são bem interessantes porque elas soam bastante modernas também sobre muitos aspectos. Nós que vivemos num mundo também muito competitivo, num mundo cheio de busca, né, por ocupar o primeiro lugar em todos os postos. Mas vejamos o que ele diz aqui, então. Ele diz o seguinte: expondo essas coisas aos irmãos, você será um bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que você tem seguido. Mas rejeite as fábulas profanas e de velhas caducas. Interessante ele começar com esse termo, né? Alimentado, bem alimentado. E ninguém faz nada na vida se não estiver bem alimentado. Se não cuidar muito bem do seu corpo, se não estiver muito bem suprido. É claro que aqui, essa palavra alimentado não quer dizer apenas, né, fazer uma refeição. É uma palavra mais ampla que pode ser também traduzida como nutrido. E nutrido é um processo, não é uma única refeição. Depende, é claro, de uma dieta. Uma dieta que tem que ser seguida à risca. Você sabe, qualquer atleta, se ele quiser ter um bom desempenho nas suas competições, a primeira coisa que ele tem que cuidar é do que ele come. A primeira coisa que ele tem que cuidar é do que ele se alimenta. Se ele não tiver um cuidado extremamente restrito com o que ele come, ele não vai conseguir ter um bom desempenho. Assim também é o cristão. Ele precisa entender que há algo do que ele tem que se alimentar, mas, por outro lado, também existem coisas que ele precisa recusar. E aqui o apóstolo Paulo diz que um bom ministro de Cristo, como Timóteo, precisava estar alimentado, como aquela criança que desde cedo recebe o alimento bom, o alimento correto, e assim ela vai crescendo e tendo um bom crescimento. Mas esse alimento são as palavras da fé e da boa doutrina. E por sua vez, o que é que ele tem que rejeitar? Do que ele não pode se alimentar? De fábulas profanas, de velhas caducas. Muito interessante essa expressão. Primeiro, então, a parte positiva, se alimentar do quê? Ele diz, das palavras de fé e da sã doutrina, da boa doutrina. Tudo começa, assim, com o que nós consumimos, com o que nós nos alimentamos. Espiritualmente não é diferente. Nós precisamos nos alimentar de alimento bom, alimento puro, alimento não contaminado. E para isso, irmãos, nós temos que analisar bem os rótulos daquilo que nós compramos. Olhar as letrinhas pequenas. Tanta gente engole tanta coisa por aí. Engole tanta pregação sem pé nem cabeça. Engole tantos ensinamentos absurdos e que vão fazer muito mal à saúde deles. Fique atento cuidado com a comida que você está comendo. É isso que nós aprendemos da palavra de Deus. Você está se alimentando da boa palavra de Deus? E note que ele coloca aqui 2 aspectos: palavra e doutrina, palavra e ensinamento. Porque uma é a palavra que está lá, exposta, escrita, é a Bíblia, que tem que ser lida em si mesma. Mas nós precisamos também de doutrina. E o que são doutrinas? Explicações, ensinamentos derivados da Escritura. Teologia, portanto, boa teologia. Houve um tempo no Brasil, por exemplo, em que os evangélicos pensavam que teologia era ruim. Ainda muitos pensam assim. E existe uma teologia ruim também, é verdade. Aquela teologia que não leva à prática, aquela teologia que não produz mudanças, aquela teologia que é só um acúmulo de informações sem importância. Mas isso, na verdade, não é uma teologia, é uma falsa teologia. Nós precisamos de doutrinas. Nós precisamos de ensinos bíblicos, porque eles nos alimentam.
porque eles vão fazer com que nós cresçamos bem espiritualmente, como a comida boa, o alimento bom, faz com que a criança cresça e seja saudável. A palavra de fé, ou as palavras de fé, tem a ver com os ensinamentos de Cristo, dos apóstolos, as verdades. As verdades que estão aí não podem ser renegadas, não podem ser desprezadas. Precisam ser estudadas. Os grandes exemplos que nós temos na Escritura de pessoas que progrediram na fé foram pessoas que se dedicaram ao estudo da palavra de Deus. Uma igreja não vai ser relevante, fazer diferença nesse mundo. Um indivíduo, um cristão, não vai ter uma vida significativa se ele não se dedicar ao estudo da palavra de Deus. É preciso admitir que, frequentemente, nós disponibilizamos muito pouco do nosso tempo para isso. Nós temos tempo para tudo, mas nós não encontramos tempo para o estudo das doutrinas da palavra de Deus. Então temos que encontrar, porque são elas que nos alimentam. Esse é o bom alimento, essa é a boa comida. Mas tem comida ruim aqui também. E dessa aqui nós temos que fugir, quando ele diz o seguinte: mas rejeite as fábulas profanas e de velhas caducas. Uma única frase aqui, que não pode ser, portanto, compreendida inteiramente, se ficarmos só nela, porque nós precisamos de encontrar mais informações sobre o que ele está falando aqui em outras partes, em outras passagens. E ele falou muita coisa sobre isto aqui, que deve ser evitado, nessa mesma carta e também na segunda carta a Timóteo. E notem, meus irmãos, ele está falando basicamente de discussões vazias, de discussões infrutíferas. Sim, porque muitas pessoas se alimentam disso, se alimentam destas coisas. Elas se alimentam da pura e simples discussão. Não importa muito o resultado, a consequência, o que vale é o bate-boca, o que vale é a discussão. Em tempos como os nossos, em que todo mundo tem o seu espaço lá na rede social, é só entrar lá e fala o que quer, onde quer e como quer, mais do que nunca. Esse tem sido o alimento de muitos, e de muitos cristãos, que vivem a partir e se alimentam de discussões. Vejam o que Paulo fala sobre isso já no começo desta carta, lá no primeiro capítulo, veja comigo lá. Parece ser o motivo principal que Paulo está instruindo Timóteo quando ele deixou ele lá em Éfeso, como o pastor local, né? E veja como no verso 3, o que ele escreve, Paulo, para Timóteo: quando eu estava de viagem, é 1 Timóteo 1, verso 3, quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, pedi a você, Timóteo, que ainda permanecesse em Éfeso, ficasse mais um pouquinho lá, para admoestar certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim. Essas coisas mais promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. O objetivo dessa demonstração é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência, de uma fé sem hipocrisia. Algumas pessoas se desviaram dessas coisas e se perderam em discussões inúteis, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, porém, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais falam com tanta ousadia. Não é de hoje que as pessoas se apresentam frequentemente, né, como donas da verdade, falando ousadamente sobre tantos assuntos, quando na verdade nada sabem sobre aqueles assuntos, nada conhecem a respeito daquilo, são apenas palavras vazias, tentativas de se autopromoverem. O que devem fazer os cristãos? Fugirem disso. Foge, Paulo fala. Foge, Timóteo. Corra. Porque isso é mais perigoso do que parece.
É muito mais perigoso do que parece. Ele fala aqui, alguns desses aí se desviaram e se perderam em discussões inúteis. Ao que parece, o que estava na moda naqueles dias lá, em Éfeso, quando Paulo deixou Timóteo e foi adiante para continuar a obra de plantação de igrejas, era uma discussão sobre qual era a importância da descendência judaica. Uma preocupação com fazer longas genealogias, para descobrir se você era de qual tribo, de qual descendência. Timóteo ele era, por um lado, descendente de judeu, né? Por lado de mãe, aparentemente por lado de pai, não. Ele era descendente de gentil, mas a sua mãe era judia, descendente de Israel. E talvez Timóteo se impressionasse com isso e achasse que isso tinha alguma importância. Uma vez que já se estava na nova aliança, todas aquelas coisas da velha aliança que eram como que sombras, não tinham mais valor, não havia mais necessidade de atrás daquelas coisas. Então, se tornavam apenas distrações. E, aparentemente, o que Paulo quer dizer aqui é que aquilo era uma espécie de diversão para muitos. Um tipo de uma diversão para buscar informações. Ele fala que elas eram fábulas. E é daí que vem aquela expressão, no texto que nós estamos meditando, quando ele fala de velhas caducas, porque a ideia é histórias da vovozinha, mais ou menos isso. Histórias que são fábulas, são contos de fadas, são mitos desnecessários. E está dizendo que nós temos que cuidar para não perder o nosso tempo com essas coisas. Não nos alimentarmos com estas coisas, mas nos alimentarmos com a palavra de Deus. Notem, ainda em 1 Timóteo, no capítulo 6, ele fala outra vez sobre isso, ou seja, é muito importante. Vejam lá, capítulo 6, versículo 3. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, esse é orgulhoso e não entende nada, mas tem um desejo doentio por discussões e brigas a respeito de palavras. É daí que nascem a inveja, a provocação, as difamações, as suspeitas malignas, as polêmicas sem fim, da parte de pessoas cuja mente é pervertida e que estão privadas da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. E é fonte de lucro, diz aí, mas com contentamento. E novamente agora na segunda carta, também veja comigo essa passagem, na segunda carta de Timóteo, capítulo 2, versículo 14, Paulo volta a falar isso para Timóteo, volta a exortar para que ele tome cuidado, e nem havia Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, e sei lá mais o que pode existir. Relembre a todos estas coisas, dando testemunho solene diante de Deus, para que evitem brigas a respeito de palavras, pois isso não serve para nada, a não ser para prejudicar os ouvintes. Procure apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Sempre isso, né? Fique com a palavra da verdade, não fique com as discussões tolas. Verso 16: evite igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que se entregam a isso avançarão cada vez mais na impiedade. Além disso, a linguagem deles, ela causa metástase. Paulo usa essa palavra na língua grega, metástase. Por isso a tradução foi dita, a linguagem deles corrói como câncer. Entre estes estão, e aqui ele dá nome aos bois, né? Himeneu, Fileto, que se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu, falsa doutrina, portanto, ensinando ali o que esses caras ensinavam. Eles eram gregos e eles entendiam que ressurreição física não podia existir.
Então eles adequavam a fé cristã à ideologia ou à filosofia grega, o neoplatonismo que eles seguiam na época. E para isso eles usavam como Paulo fala aqui, né, uma linguagem altamente corrosiva, uma linguagem destrutiva, um modo de falar, um modo de se expressar que agia como câncer, se espalhando pelo corpo, causando metástase em todos os órgãos, em todos os membros. Ou seja, não se alimente disso, mas se alimente da palavra de Deus, se alimente das boas formulações teológicas, a teologia fiel, a teologia saudável, a teologia bíblica. Ela tem que ser nosso alimento, nós precisamos dela. Não é dispensável, não. Paulo não fala só a Bíblia, ele fala a palavra fiel e a doutrina que é conforme essa palavra. O ensinamento é necessário, o estudo é necessário. Contudo, ele tem que ser fiel à palavra de Deus. Foge de toda briga. Paulo fala, inclusive, isso explicitamente para Timóteo. Timóteo, o servo de Deus não pode viver brigando. O servo de Deus não pode viver contendendo. Ele tem que ser manso, ele tem que ser sábio, ele tem que saber a hora de falar e a hora de se calar. E no meio de discussão, a melhor coisa que a gente faz é ficar quieto. Pensar que nós vamos erguer a nossa voz e impor o nosso ponto de vista é infantilidade. Discussão só serve para desviar as pessoas da fé. É isso o que o apóstolo Paulo está falando. Portanto, alimente-se da palavra, não se alimente de discussão. Assim você vai ser um bom atleta, assim você vai ser um bom competidor, assim você vai honrar a Cristo na sua vida. Mas só comida não é suficiente. Um bom atleta também precisa fazer o quê? Treinar. Muito treino. E por isso Paulo fala o quê? Exercite-se. Tá aí, voltemos ao texto, né? 1 Timóteo 4, finalzinho aí, ou metade do verso 7, ele fala: exercite-se pessoalmente na piedade, pois o exercício físico tem algum valor, mas a piedade tem valor para tudo, porque tem a promessa da vida que agora é e da vida que há de vir. Treino é necessário, exercício físico é necessário. E o apóstolo Paulo aqui está, claro, comparando aqueles treinos dos atletas nos ginásios romanos, greco-romanos, o esforço que aqueles homens e mulheres faziam lá para alcançar o corpo perfeito. Havia, sim, a busca pelo corpo perfeito na antiguidade, não é coisa só de hoje, não. Naqueles dias também se tinha o ideal, veja as esculturas antigas, como elas retratam muito bem, né, um físico perfeito, aquilo que se considerava perfeito, e que era obtido através, note, não é um tempo que tem cirurgia plástica, não é um tempo que tem remédios, nada disso, é só comida e academia, só comida correta e exercício intenso. E Paulo usa isso para dizer que o exercício físico tem o seu espaço, tem o seu valor, tem a sua importância. Ele não está desprezando o exercício físico, como alguns até o acusam. O que ele está dizendo é que é um ganho pequeno, perto da eternidade. Ele só melhora a sua vida aqui. E melhora mesmo a sua vida aqui, nesse mundo. Portanto, exercite-se. Fisicamente, exercite-se, é bom, é importante, cuide bem do seu corpo, é o modo de você glorificar a Deus. Ele te deu um corpo, e Ele não quer que você fique com esse corpo todo estrupiado, né? Arrebentado, por falta de cuidado.
Se você se alimenta mal, se você cuida mal do seu corpo, você não está glorificando a Deus com o seu corpo. Porque está fazendo um mau uso de um corpo que Deus lhe deu. Só que essa é uma obrigação secundária. A obrigação central é: cuide também da sua alma. Cuide também do seu espírito. E para isso o que ele fala aqui é: o exercício espiritual é melhor do que o exercício físico. Mas eu posso parafrasear e dizer: se exercite fisicamente, mas se exercite muito mais espiritualmente. Se exercite muito mais naqueles treinos que vão ajudar a sua vida cristã a crescer, a se fortalecer, a se desenvolver. Cuide do corpo, mas cuide muito mais da alma. Cuide muito mais do espírito. E nesse sentido, Paulo fala de se exercitar na piedade, na prática da piedade. E é interessante porque ele diz exatamente isso: o exercício físico tem algum valor. Sim, por quê? Porque ele melhora um pouquinho a sua vida aqui nesse mundo, evita algumas doenças, faz com que você possa ter uma situação mais confortável aqui. Mas a piedade não é só para essa vida, também é para essa vida. Ou seja, a piedade torna essa vida melhor também. A piedade, exercitar-se na piedade, dá uma vida melhor também. Para agora, não só para o futuro, mas sim, acima de tudo, para o futuro, porque ele diz: a piedade tem valor para tudo. Porque tem a promessa da vida que agora é uma vida boa com Deus, em paz com Deus, e da vida que há de vir. Fiel é essa palavra e digna de inteira aceitação. Ele reforça isso com essa frase: dizer, acredite nisso para valer, tá bom? Não tenha dúvida disso, estou falando a mais pura verdade. O exercício na vida piedosa, o exercício espiritual, ir para a academia, para o treino espiritual, pode lhe dar uma vida boa aqui e uma muito melhor no futuro. Mas o que seria se exercitar na piedade? Seria se dedicar com afinco a uma vida de intensa devoção a Deus. Começa com o estudo, a leitura diária da palavra de Deus. Se desenvolve com uma vida de oração contínua, porque isso vai preparar você para desempenhar as funções que Deus quer que você faça lá no mundo. E sempre é assim: a gente treina primeiro para fazer depois. O atleta, ele treina primeiro para depois ir lá na competição, para depois ir lá na corrida, para depois ir lá no ringue de boxe. E era assim com o soldado também, muito embora aqui não esteja a metáfora do soldado, mas ela não está fora desse encaixe também. Porque o soldado, antes de ir para a guerra, ele faz o quê? Treina. Treina para saber manejar bem a arma. Treina para saber como se encaixar bem com os companheiros. E considerando, meus irmãos, que acima de tudo, a nossa competição é uma competição coletiva e não individual, porque ninguém corre sozinho. Nós somos um corpo, uma igreja, um corpo. Mais do que tudo, esse treino tem que ser coletivo. Porque cada competidor, cada jogador tem que se encaixar no conjunto. Não adianta ter estrelas se elas não jogam bem juntos. Porque na vida cristã, o corporativismo é mais importante do que o individualismo. Inclusive, quando Paulo usa a ilustração lá do soldado romano, da armadura romana, a gente sempre lembra
que Roma nunca teve grandes heróis individuais, grandes lutadores individuais. Roma sempre ganhou suas guerras por causa da coletividade dos seus soldados, por causa do modo como os soldados aprendiam, porque treinavam a encaixar os escudos uns nos outros e a agir com estratégia de combate. Frequentemente, a nossa dificuldade está por causa do nosso excesso de individualismo, de não perceber que nós somos um atleta no meio de uma equipe. E nós precisamos aprender a treinar como equipe para também aprender a jogar ou a lutar como uma equipe. Mas aquele que está bem alimentado, aquele que está bem treinado, precisa fazer o quê? Tem que ir para o combate. Tem que ir para o jogo. Sabe, não dá para ficar a vida inteira só comendo e treinando, comendo e treinando, comendo e treinando. É preciso ir para a luta. É aí outra vez onde muitos cristãos falham na vida cristã, porque eles passam a vida inteira comendo e treinando, vindo à igreja, estudando, aprendendo, mas nunca vão para o combate, nunca vão para o confronto, nunca vão para a missão que Deus tem para eles. Qual é a missão que Deus tem para a sua vida, jovem? Você que está aqui hoje, nessa comemoração de 50 anos dessa OMP, qual é a missão de Deus para a sua vida? Veja como Paulo e Timóteo sabem muito bem qual é a missão deles. Verso 10, Paulo fala assim: pois é para esse fim que trabalhamos e nos esforçamos, porque temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos, especialmente dos que creem. Para esse propósito, esse fim. Isso é meta, isso é alvo. Qual é o fim da sua vida? Qual é a meta? Qual é o propósito? Só tem um que vale a pena. Só tem um que é digno de um cristão. É esse aqui, olha. Servir ao Deus vivo. Por toda a esperança nesse Deus vivo, que é o quê? Salvador. É interessante que Paulo fala assim, Salvador de todos, mas ele faz uma ressalva, especialmente dos cristãos, ou dos que creem. Há um sentido em que Deus é o Salvador de todos os homens, quer eles venham a ser salvos ou não. Tanto porque Deus oferece a salvação a todos indistintamente, indiscriminadamente, quanto porque Ele é aquele que concede boas dádivas, concede a vida, concede a continuidade da vida a todas as pessoas. Então, nesse sentido, Ele é o Salvador de todos os homens. Mas quando Paulo faz essa especificação, quando ele diz especialmente dos que creem, aí ele está apontando para o aspecto realmente salvador de Deus, que é o aspecto redentor. Ele pode ser o salvador de todos os homens, mas não é o redentor de todos os homens. Ele é o redentor de todos aqueles que creem. E todos os que creem são aqueles por quem ele morreu, Cristo morreu, para salvá-los. Qual é o nosso fim? Qual é o nosso alvo? Qual é a nossa meta? Servir o Deus que quer salvar a todos. E sim, esse também é um ensino bíblico, que Deus deseja que todos os homens se arrependam e sejam salvos. Isso não é contraditório com a nossa confissão de fé reformada. Ao contrário, faz parte, harmoniza-se. Deus quer ser o salvador de todos os homens, mas o será de todos os que creem. E somente dos que creem. Então, qual é a nossa missão? Qual é a missão da nossa vida como atletas? Contribuir com esse legado.
dar a nossa parte? Como é que você vai dar a sua contribuição na grande tarefa de Deus de salvar homens, de salvar pessoas? E aí notem os dois termos que Paulo usa aqui para descrever o que ele estava fazendo. Pois é para esse fim que trabalhamos e nos esforçamos. Assim, a tradução jamais ia conseguir alcançar a intensidade aqui dos termos usados por Paulo na língua grega, na língua original. A primeira palavra aqui, trabalhamos, é a palavra mais forte que há no grego para trabalho pesado. Trabalho difícil, não é um trabalhinho qualquer. É trabalho duro, é isso que ele está falando. É por isso, é para esse fim que nós trabalhamos duro. Labor, que dá a ideia, ao mesmo tempo em que você trabalha, você sofre por aquele trabalho. É um trabalho que produz, sim, sofrimento, que produz dores. Que chega ao fim do dia, a pessoa está exausta por causa do seu trabalho. É essa palavra que Paulo usa aqui. Um trabalho doloroso. Então, chega de corpo mole. Então, chega de querer só água com açúcar, vida cristã facilzinha. Não existe isso. Não existe isso. É se alimentar bem, é treinar bem e é trabalhar para valer. É se alimentar com a palavra de Deus e não com discussões que só vão nos causar má digestão espiritual. É treinar na piedade, nos exercitarmos espiritualmente, como igreja, como corpo e como indivíduos, para ir para o trabalho, para trabalhar duro. Porque é uma tarefa muito pesada essa de salvar pessoas. E não pode ficar restrita a 3 ou 4 que se dedicam a tempo integral. Tem que ser a tarefa de cada crente. Para esse fim, trabalhamos duro, Paulo fala. E se já não era suficiente essa palavra poderosa que ele usa na língua original, ele acrescenta outra mais dura ainda, quando fala, e nos esforçamos. Aqui até tem uma curiosidade, porque é uma palavra tão forte que ele usa, que na história das traduções bíblicas e na história das cópias de manuscritos, você sabe, lá no começo não tem xerox, né? Não tem, dá para fazer cópia, fotocópia. O único jeito de fazer cópias de Bíblia é cópia manual. Então, nós, graças a Deus por esse trabalho da antiguidade, porque por isso foram preservados centenas, milhares de manuscritos do Novo Testamento, por exemplo. E é por isso que nós temos tanta confiança no texto do Novo Testamento que nós temos em mãos, porque sabemos que é resultado de um trabalho comparativo, sabe, muito amplo para poder comparar todas essas famílias e traduções e cópias de manuscritos gregos que nós temos no Novo Testamento. Mas aqui, os manuscritos se dividem em um ponto. E alguns usam uma expressão e outros usam outra. E as duas são terríveis. Uma das expressões usadas por uma boa parte das famílias de manuscritos é a expressão agonizante. Mais ou menos isso. Da ideia de que, por isso, para esse fim, nós trabalhamos e agonizamos. De agonia. De dor lancinante. Porque é muito parecido com o esforço, com a dor do atleta, que para conseguir baixar 1 segundo no seu tempo, ele tem que colocar todo o esforço nos seus músculos. Uma agonia. Mas outros manuscritos dizem, e assim nós até nos batemos, nós até nos humilhamos a nós mesmos.
Isso faz lembrar aquilo que Paulo mesmo disse sobre ele, né? Quando ele está falando sobre o seu esforço, o seu desejo de servir ao Senhor, e ele fala assim: eu dou murro em mim mesmo, mas esmurro o meu próprio corpo e o reduzo à escravidão, para que depois de ter pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Outra vez a expressão do campo, né, das competições. Quando a pessoa é desqualificada, ela é desclassificada, porque agiu errado, porque não se esforçou bastante, não alcançou o tempo. Para que eu não seja desclassificado, desqualificado, Paulo fala, eu chego a bater em mim mesmo. É claro que isso não é literal. Nenhum tipo de autoflagelação é esperado dos crentes ou é incentivado, porque isso é espiritual, não é físico. Mas o sentido aqui é que, para que a gente possa servir bem ao Senhor no trabalho, não pode ficar só comendo e treinando, tem que trabalhar, tem que produzir, tem que ter resultados para o Cristo, para Deus. Nós temos que aprender, sim, com os atletas, a trabalhar duro e a agonizarmos e a batermos em nós mesmos, espiritualmente falando, para alcançar os melhores resultados. Pode ser que essa ideia de bater em si mesmo do atleta está pensando ali na luta, né? Onde você vai levar golpes e você tem que aguentar os golpes. E o que é que hoje em dia fazem os lutadores? Quando eles querem se preparar para as lutas, eles contratam pessoas que vão lá para bater neles. Os famosos sparrings, você tem que bater, eles batem e recebem ao mesmo tempo, para criar resistência, para quando enfrentar o inimigo de fato e receber o golpe dele, você não ser derrubado. Então, o que Paulo diz aqui é: a gente luta para valer. O que Paulo está dizendo é: não tem essa de ser cristão de brincadeirinha. Não tem essa de uma vida cristã só de faz de conta. Vida cristã é pauleira. Vida cristã é aguentar pancada. Porque a pancada vem, inevitavelmente. Mas através das pancadas, nós glorificamos a Deus e o servimos melhor na grande tarefa de salvar os homens e de redimir os seus que creem. Portanto, meus queridos jovens aqui, todos os jovens, né? Jovens de ontem, de hoje, de amanhã, o que é que nós aprendemos da palavra de Deus? Cuidado com a comida. Se alimente bem, se alimente da palavra, se alimente da doutrina correta, não se alimente de discussões, de brigas vazias, de contendas de palavras, porque essas coisas vão te empanturrar. E no final, isso não vai trazer qualquer crescimento verdadeiro para você. O que aprendemos aqui? Tem que treinar, tem que se exercitar. Fisicamente é importante, faça isso. Mas mais importante, espiritualmente. Exercite-se na piedade. Treine com os seus irmãos. Aprenda a lutar em grupo. Aprenda a fazer parte de uma equipe. Mas não fique a vida toda treinando. Não fique a vida inteira estudando. Vá ao trabalho. Vá para a luta. Vá para a competição. Como? Qual competição? Essa aqui, de salvar os homens. Deus quer salvar os homens. Participe disso. Como? Com trabalho duro. E com sacrifício. Porque qual seja a palavra usada aqui pelas variantes de manuscritos, o que permanece é sacrifício. Com sacrifício próprio.
Sacrifício sempre é abrir mão do conforto, do bem-estar pessoal, para servir a Cristo na sua causa. Fazendo isso, Paulo diz, vai dar certo, vai dar muito certo, e você vai ver coisas muito grandes, grandiosas, acontecerem na sua vida e na vida daqueles que estão ao seu redor. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.